Salve Jesus, Maria e José. Neste vídeo eu gostaria de fazer uma introdução à vida espiritual. Vamos rezar então o Glória ao Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre que começamos a tratar de um tema, a primeira coisa que devemos fazer é definir. Então, vamos definir o que é a vida espiritual. A vida espiritual é a vida da alma unida a Deus pela graça, cultivada através da fé, da oração e da prática das virtudes. Então, vamos explicar rapidamente cada um dos termos que compõem a definição da vida espiritual: a alma, a graça, a fé, a oração e as virtudes. Lembrando que este vídeo é simplesmente uma introdução bem simplificada para aqueles que estão começando agora a vida espiritual. Então vamos seguir o grande doutor angélico Santo Tomás de Aquino para que ele nos explique o que é a alma, quais são os tipos que tem na alma. A alma é o primeiro princípio da vida nos seres vivos. E existem 3 tipos de almas: a alma vegetativa, a das plantas, que implica nutrição, crescimento e reprodução; a alma animal, que são a dos animais, que implica, além de nutrição, crescimento e reprodução, sentido, imaginação e movimento; e a alma racional, que é a nossa alma, que implica todas as outras funções, mas também o intelecto e a vontade. Então, nós podemos nos perguntar: quando é que nós temos uma vida espiritual? Quando a nossa alma, que é espiritual e imortal, criada para estar unida a Deus, está em união com Ele de fato. Então, nós estamos em estado de graça. Então, nós temos uma vida espiritual, fecunda, ativa. Mas quando a nossa alma está em pecado, ela está morta espiritualmente, não tem vida espiritual. Apesar de ter a alma, por estar em pecado, ela está morta. Então é muito importante que na nossa vida espiritual estejamos sempre em estado de graça. O que significa isso? Que não tenhamos pecado mortal cometido. Caso haja um pecado, imediatamente temos que nos confessar para restaurar esse estado de graça na nossa alma. Depois de definirmos o que é a vida espiritual, nós vamos ver então qual é a sua finalidade. Através da vida espiritual, esperamos alcançar nosso fim último, que é conhecer, amar e servir a Deus nesta vida para gozá-lo eternamente no céu. Então, a nossa vida espiritual tende para esta união com Deus, que começa aqui, mas que só é realmente plena vendo Deus face a face na eternidade. E o que é a graça santificante? Ela é um dom gratuito que Deus coloca em nossa alma no dia do nosso batismo, e se a gente perde ela por algum pecado mortal, nós devemos confessar para restaurá-la, depois então na confissão, e a graça nos torna filhos de Deus e herdeiros do céu. É essa graça que nos une a Deus e nos torna capazes de amá-lo como filhos. E sem a graça, a alma está separada de Deus. Mesmo que pareça religiosa exteriormente, ela está morta espiritualmente. A fé, vai ensinar Santo Tomás de Aquino, é um dom gratuito que Deus nos infunde na alma no dia do nosso batismo, mas também é uma resposta que o homem livre dá para cooperar com a graça de Deus. Então, a fé é a primeira resposta da alma a Deus, crer em tudo o que ele revelou e que a igreja ensina. A fé ilumina a inteligência para conhecer Deus, seus mandamentos, sua vontade. Sem fé, não há vida espiritual verdadeira, pois não conhecemos quem devemos amar. E o que é a oração? A oração é a respiração da alma unida a Deus. Sem a oração, a fé se esfria, a alma enfraquece e a união com Deus se rompe. A oração é o diálogo amoroso com Deus. Podemos louvar, agradecer, pedir perdão e pedir ajuda. A oração inclui orações vocais, como Pai Nosso, o Terço, e a oração mental, que é o coloque com Deus. E os 2 tipos de oração são muito importantes para a vida espiritual. E não podemos esquecer que a prática das virtudes faz parte da definição do que é a vida espiritual. Precisamos praticar as virtudes. E o que são elas?
As virtudes são hábitos bons que nos capacitam a agir conforme a razão e a vontade de Deus. A prática das virtudes é o caminho necessário para a santidade, porque só por elas a alma se ordena ao seu fim último, que é Deus. Mas afinal, por que que nós, seres humanos, temos necessidade da vida espiritual? A resposta, meus irmãos, é muito simples. Nós precisamos da vida espiritual porque nós somos criados à imagem de Deus. Você é imagem de Deus. E o que isso significa? Quando nós dizemos que nós somos imagem de Deus, significa que nós temos a inteligência, que é a capacidade para conhecer a verdade, e a suma verdade é Deus, e que nós temos uma vontade, que ao contrário da vontade dos animais, que é instintiva, é uma vontade livre, que é feita para amar o bem supremo, que é Deus. E além de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos elevados pela graça a filhos de Deus. A imagem de Deus em nós é restaurada e elevada pela graça santificante recebida no batismo. E outro nome que nós podemos dizer para amar, servir a Deus nessa vida e gozá-lo na eternidade é a santidade. Sermos santas. Este é o chamado de Deus para nós. Todo dom que recebemos, tempo, inteligência, emoções, capacidades, deve ser usado para a glória de Deus e salvação da alma. Assim estaremos cumprindo o que nos faz felizes e também para que possamos estar com Deus eternamente. E quando nós somos santos, é sinônimo de felicidade. Nós somos felizes. Então todo mundo quer ser feliz, é verdade. Mas existem duas visões opostas sobre o que significa felicidade. Vamos conhecê-la. Duas visões opostas porque nascem da visão mundana e da visão católica, e elas são irreconciliáveis. Na visão mundana, somos pura matéria, nós não temos uma alma para salvar. E na visão católica, fundamentada na fé, na revelação, no ensino da Santa Igreja, nós somos uma unidade de corpo e alma, e temos uma alma para salvar. Para quem busca ser feliz em Deus, cumprindo aquilo que Deus quer para nós, é necessário desejarmos a instrução, como diz o livro da sabedoria. Desejai, pois, as minhas palavras, amai-as e recebereis a instrução. Significa que nós temos obrigação de estudar todos os dias algo da nossa fé. Igual nós temos os nossos hábitos higiênicos de tomar banho, de escovar o dente, nós também temos o descanso, o repouso necessário, temos que cumprir os nossos deveres de Estado, mas como filhas de Deus, nós devemos estudar a doutrina, mesmo que seja 5 minutos por dia, porque é assim que nós vamos reconhecer a vontade de Deus para nós e segui-la para sermos realmente felizes, não só aqui, mas na eternidade. E a própria palavra de Deus une a felicidade com estar atento à palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios 16, 20. Aquele que é atento à palavra de Deus achará a felicidade. Que belo versículo da Sagrada Escritura, que nos dá então o caminho para encontrarmos essa felicidade que nosso coração deseja. É estarmos atentos à palavra. A palavra de Deus nos é dada diariamente na liturgia da Santa Igreja, nos é dada através do magistério da Igreja, que é o ensino oficial da Santa Igreja, e é também dada através da vida e biografia escrita dos santos. Então nós temos que estar sempre com o nosso coração e com a nossa mente cheia dessa palavra de Deus para que a gente possa vivê-la e assim sermos felizes. Então eu falei da necessidade de estarmos sendo instruídas na palavra de Deus, mas também nós temos necessidade de uma vida de oração, que podemos chamar de meditação pessoal, ou Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. Só ela nos vai dar o sentido pleno da nossa vida. E essa meditação deve gerar fruto, que é o dom maior, que é a caridade. A caridade significa amor a Deus em primeiro lugar e depois amor ao próximo. Então a meditação é um instrumento, não é a finalidade. Ele é um meio para que a gente possa amar a Deus e ao próximo, meditando nas verdades eternas. Existe um livro muito famoso chamado A Teologia da Perfeição Cristã, do teólogo Antônio Royo Marim, e é neste livro que eu encontrei
o que define a santidade, que é sinônimo, como já vimos, de felicidade. A santidade consiste em nossa plena configuração com Cristo, em primeiríssimo lugar, na união com Deus pelo amor e na perfeita conformidade com a vontade divina. E como é que nós vamos saber qual é a vontade divina para nós? Meditando e vivendo a nossa vida de oração fecundamente e estando em estado de graça. Mas e na prática? Como é que nós podemos ser santas? Na prática do dia a dia, usando bem o tempo, que é o primeiro tesouro que Deus nos dá para nos santificarmos. Não desperdiçar o tempo em vaidades, mas consagrá-lo a Deus com ordem, oração, deveres de Estado e boas obras. Usando a nossa inteligência para estudar a fé, ler a Sagrada Escritura e a vida dos santos, meditando as verdades eternas. E, com a nossa vontade, combater os apegos ao pecado e cultivar o amor a Deus, praticando a caridade, em primeiríssimo lugar, a paciência, a pureza, a humildade e, assim, todas as demais virtudes. Então, minha querida irmã, você está chamada a ser santa. Se você não sabia disso até hoje, eis que te dou uma boa notícia. Sim, é uma boa nova. Nós estamos chamadas a estarmos em uma união muito íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, a amá-lo verdadeiramente, e para isso é necessário perseverar na vida espiritual. A vida espiritual é o meio para tornar-se santa no seu estado de vida, santificando-se nas pequenas coisas com grande amor a Deus. Para finalizar, vamos contemplar essa imagem tão bonita, onde essa menina, representando todas nós, está bem pertinho do coração de Jesus, como esteve o santo evangelista São João na última ceia. Bem pregado no coração de Jesus, porque é dali que nós vamos tirar as forças, as virtudes e tudo o que nós precisamos para sermos santas como Deus planejou desde toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.